Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a fatoração de polinômios, para que vocês consigam resolver o penúltimo exercício da terceira lista, tá? O exercício 13. Bom, o processo de fatorar polinômios consiste em escrever um polinômio como um produto de outros polinômios, tá? Então, quando a gente fala fatorar, é escrever um polinômio como produto de vários polinômios, quantos forem possível. Então, como exemplo, antes de dar um exemplo, na verdade, a gente vai usar alguns produtos notáveis importantes para a gente fatorar polinômios. Bom, o primeiro produto notável importante é o quadrado da soma. Então, isso é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Um segundo produto notável importante é o quadrado da diferença, e isso é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Temos também o produto a soma vezes a diferença, né? A mais b vezes a menos b. Isso é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, já que vai cancelar, né, a vezes menos b com b vezes a. Temos também o cubo da soma. O cubo da soma é igual ao cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo, o cubo da diferença, que é igual ao cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Para encontrar esses produtos notáveis, no caso do cubo, bastava a gente multiplicar a mais b ao quadrado por a mais b, tá? Temos ainda que a ao cubo menos b ao cubo, ou seja, a diferença dos cubos, isso pode ser escrito como a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Essas são as expressões, os produtos notáveis mais importantes, tá? Então, a partir deles a gente vai fatorar alguns polinômios como exemplo. Então, no primeiro exemplo, a gente vai fatorar o polinômio x ao cubo menos x. Esse é um dos exemplos mais simples. Como aparece x em todas as parcelas do polinômio, em todos, né, os termos aí da soma, que é o polinômio, basta colocarmos x em evidência. Então, colocando x em evidência, isso dá x ao quadrado menos 1. Observem que a gente pode escrever 1 como 1 ao quadrado. Então, o que aparece aqui no segundo termo aqui do produto é a diferença entre os quadrados. A diferença entre os quadrados é dada aqui pela terceira expressão, isso é, a soma vezes a diferença. Então, a gente pode escrever x ao quadrado menos 1 como x mais 1 vezes x
menos 1. Então, fatoramos, a gente não consegue fatorar mais, né, esse polinômio. A gente escreveu ele como um produto de fatores lineares. Né? Lineares porque o grau de x em todas as 3 parcelas aqui do produto, a maior potência, né, de x é 1. Um segundo exemplo, a gente vai fatorar o polinômio x à quarta menos 5x ao quadrado. Bom, aparece x em nas duas parcelas aí. Só que se a gente colocar x em evidência, vai dar para fatorar mais, né? Porque a gente vai ter x ao cubo e x ainda, né? Vai ficar x que multiplica x ao cubo menos 5x. Aqui a gente ainda pode colocar x em evidência. Então, a gente já vai colocar x ao quadrado em evidência. Então, isso dá x ao quadrado menos 5. Deixa eu apagar aqui embaixo. Não consigo apagar mais. Bom, x ao quadrado menos 5, a gente pode escrever como x ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado, né? Já que raiz de 5 ao quadrado é raiz de 25, que é igual a 5. Então, agora a gente também olha, já que aqui a gente tem uma diferença entre quadrados, a gente olha para a diferença entre quadrados, que é a soma vezes a diferença. Então, a gente pode escrever isso como x ao quadrado, que multiplica x mais raiz de 5 vezes x menos raiz de 5. Fatoramos, então, o polinômio aí indicado no exemplo 2. No exemplo 3, eu vou fatorar o polinômio x à quarta menos 1. X à quarta menos 1 pode ser escrito como x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, isso é uma diferença entre quadrados. Então, isso é a soma pela diferença. Esse polinômio x ao quadrado menos 1 pode ser escrito como x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, isso também é uma diferença entre quadrados. Então, a gente pode escrever x à quarta menos 1 como x ao quadrado mais 1, que multiplica x mais 1 vezes x menos 1. E aí não dá para fatorar mais, tá? Vamos ver mais um exemplo. Vamos fatorar o polinômio x ao cubo mais 8. Esse é um polinômio um pouquinho mais chato de ser fatorado. A gente não pode colocar x em evidência, porque não aparece x na segunda parcela da soma. Mas a gente sabe que 8 é 2 ao cubo, né? Então, isso é x ao cubo mais 2 ao cubo. Será que a gente tem algo parecido? A gente tem mais, né? Aqui a gente tem a diferença entre os cubos e não a soma entre os cubos. Mas será que a gente não tem uma expressão também para a soma dos cubos? Temos sim. Vamos escrevê-la aqui. A ao cubo mais b ao cubo
pode ser escrito como A mais B, que multiplica A ao quadrado, menos AB, mais B ao quadrado. Observem, vamos aplicar distributivo. Ó, A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. A vezes menos AB vai dar menos A ao quadrado B. E isso vai cancelar com A ao quadrado B, quando multiplicar B por A ao quadrado, né? Menos AB ao quadrado vai cancelar com A vezes B ao quadrado. Então, vai sobrar só B ao cubo. A ao cubo mais B ao cubo, tá? Então, já que a gente tem aqui o quadrado, a soma de dois cubos, então isso é igual a, vou voltar lá, A mais B, então A no nosso caso é x e B é 2, então isso é x mais 2 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes x, então menos 2 mesmo, não, menos A vezes B, né? Não tem 2. Então, é menos 2x mais 2 ao quadrado, que é 4. Isso mesmo. Vamos ver se vai dar certo. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Vou aplicar distributivo aqui para conferir. Menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. O que eu fiz? Falta mais 4x. Tem menos 4x mais 8. Então, fica x ao cubo mais 8. Tá certinho. E x ao quadrado menos 2x mais 4. A gente pode fatorar mais? Podemos, né? A gente pode escrever ainda x ao quadrado menos 2x mais 4. Não podemos. Eu já ia falar que a gente pode escrever como quadrado da diferença, mas o quadrado da diferença é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Observe que aqui, se a gente está considerando menos 2x menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então o segundo termo teria que ser 1. E aqui aparece um 4. Tá? Então, a gente não pode fatorar mais essa expressão. Tá? Agora, eu vou resolver, então, alguns exercícios da lista 3. Vou resolver o exercício 13, alguns itens do exercício 13. Então, lista 3, exercício 13, eu vou resolver os que não compõem o trabalho 2. O item A faz parte do trabalho, então eu vou resolver o item B. No item B, eu pedi para vocês fatorarem esse polinômio. Esse é tranquilo, né? Já que 25 a gente pode escrever como 5 ao quadrado. Então, isso é a diferença de quadrados. Então, isso é a soma pela diferença. O item C faz parte do trabalho, então vamos resolver o item D. O item D a gente vai fatorar x à sétima menos 1. X à sétima menos 1, se a gente for olhar lá para as nossas expressões, para os nossos produtos notáveis, não tem nenhum que aparece x A à sétima, né, ou B à sétima. Mas, a gente vai usar aqui, então,
a técnica de divisão de polinômios. Esse polinômio, observe que 1 é raiz desse polinômio, né? Já que 1/7 é 1, menos 1 é 0. Então, a gente sabe que x menos 1 é um polinômio que é um divisor desse polinômio, ou seja, ao dividir x⁻⁷ menos 1 por x menos 1, o resto vai dar 0. Essa vai ser a única forma de fatorar esse polinômio. Então, a gente vai efetuar a divisão de x⁻⁷ menos 1 por fazer retinho aqui, por x menos 1. Então, a gente divide x⁻⁷ por x, isso dá x⁻⁶. Vamos multiplicar, então, x⁻⁶ por x menos 1, então, isso vai dar x⁻⁷ menos x⁻⁶. Aí, a gente vai subtrair o polinômio x⁻⁷ menos 1 desse polinômio, então, isso vai dar x⁻⁶ menos 1. Dividindo x⁻⁶ por x, isso dá x⁻⁵. Multiplicando, a gente vai encontrar x⁻⁶ menos x⁻⁵. Subtraindo, a gente encontra x⁻⁵ menos 1. Dividindo x⁻⁵ por x, isso dá x⁻⁴. Multiplicando x⁻⁴ por x menos 1, dá x⁻⁵ menos x⁻⁴. Subtraindo, obtemos x⁻⁴ menos 1. x⁻⁴ por x dá x². Multiplicando x² por x menos 1, obtemos x⁻⁴ menos x². Efetuando a diferença, a gente tem x² menos 1. Dividindo x² por x, isso dá x². Multiplicando x² por x menos 1, isso dá x³ menos x². Efetuando a diferença, obtemos x² menos 1. Parece que nunca vai acabar, né? Agora, dividindo x² por x dá x. Então, isso vai dar x² menos x. Fazendo a diferença, a gente tem x menos 1. X dividido por x dá 1. 1 vezes x menos 1, aqui vai dar x menos 1. Fazendo a diferença dá 0. Então, esse é o polinômio quociente. E a gente, então, pode escrever x⁻⁷ menos 1 como x menos 1, que multiplica x⁻⁶ mais x⁻⁵ mais x⁻⁴ mais x³ mais x² mais x mais 1. É isso? Tá? Vamos resolver agora o item F. No item F, eu pedi para vocês fatorarem o polinômio x⁻⁵ menos 6x² mais 9x. Como aparece x em todas as parcelas, a gente vai colocar x em evidência. Então, a gente obtém x² menos 6x² mais 9. O polinômio que está aqui entre parênteses, ele parece ser o quadrado de uma diferença, né? Onde o primeiro termo é x² menos, vamos colocar um termo b aqui,
E vamos ver quem que tem que ser esse b. Quando a gente efetua o quadrado dessa diferença, a gente obtém x² menos 2bx ao quadrado mais b ao quadrado. Então, menos 2b tem que ser igual a, que é o coeficiente de x ao quadrado, né? Tem que ser igual a menos 6. Portanto, b tem que ser igual a 3. E, consequentemente, b ao quadrado é 9, e é exatamente o que aparece aqui. Então, x² menos 6x ao quadrado mais 9 é igual a x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Nós ainda podemos fatorar mais esse polinômio, escrevendo x ao quadrado menos 3 como x menos raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Não quis apagar tudo. Bom. Então, a gente está com a diferença entre quadrados. Então, a gente vai usar o terceiro produto notável aqui, que é a soma pela diferença. Então, aqui. Então, a gente pode escrever x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado como x mais raiz de 3 vezes x menos raiz de 3. E tudo isso está elevado ao quadrado, né? Então, isso é o mesmo que x vezes x mais raiz de 3 ao quadrado vezes x menos raiz de 3 ao quadrado, tá? Então, resolvemos aí o exercício 13, né? 3 itens do exercício 13. No exercício 14, é pedido para utilizar o exercício 13 e determinar a raiz de cada polinômio, determinar as raízes, né? Aqui eu escrevi a raiz, mas deveria estar escrito as raízes. Bom, as raízes de um polinômio são os valores que, quando a gente substitui x por eles, nós obtemos 0 como resultado. É claro que se x for 0, neste polinômio do item f, 0 vezes qualquer coisa é 0, então 0 é uma raiz, né? Outra raiz seria menos raiz de 3, já que se a gente somar a raiz de 3 menos raiz de 3, essa expressão toda fica igual a 0, então 0 vezes qualquer coisa é 0. E a terceira raiz desse polinômio é igual a raiz de 3. Então, encontramos 3 raízes reais desse polinômio. As outras duas vão ser complexas, tá? Porque a gente sabe que um polinômio de grau 5, ele tem 5 raízes, tá? E tem no máximo 5 raízes reais. Neste caso, ele tem 3 raízes reais. Então, as raízes desse polinômio são 0, menos raiz de 3 e raiz de 3. Raízes reais, tá? No item B, as raízes vão ser menos 5 e 5. E no item D, a gente só sabe de uma raiz real, né? Que é 1. Para a gente encontrar, fazer com que isso aqui seja 0, já dá mais trabalho. A gente teria que fatorar ele de novo e a gente não consegue, tá? Então, uma raiz para esse polinômio, uma raiz real, né? É x igual a 1. Então,
Agora eu acredito que vocês conseguem resolver os itens A, C e E desse exercício 13.